Hoje é quinta-feira é dia de marketing digital do zero. Eu sou o Renan Levinsky, é sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast, seu marqueteiro e sua marqueteira. Eu tô aqui desde 2020, já vai fazer 6 anos agora, nos próximos dias de marketing digital do zero. É muito tempo trazendo conteúdo para você de valor aqui, então tem muitos cursos completos, tem muitas aulas, muito áudio para você ouvir aqui enquanto está trabalhando, enquanto está fazendo academia, enquanto está fazendo aí uma caminhada, não sei, mas aproveita para maratonar. Se você gostar, já avalia e também manda para aquele amigo esse conteúdo aí para você, tá bom? Hoje eu tô aqui, cara, para falar sobre uma coisa que eu escuto com muita frequência, que é, Renan, eu preciso gerar mais leads, mas quase sempre, cara, esse nunca nem foi problema real. O problema não é a falta de lead, mas sim o que você faz com ele. Porque hoje gerar lead, cara, nunca foi tão fácil, e essa é a verdade mesmo, porque a gente tem tráfego pago, a gente tem o conteúdo, a gente tem inteligência artificial, a gente tem N automações que a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, então você consegue colocar hoje a gente no seu funil todos os dias para te ajudar a gerar mais pessoas entrando ali dentro e mais coisas acontecendo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta assim primordial. Quantos desses leads realmente viram cliente? Eu acho que esse é o contexto que eu julgo ser o mais importante. Quanto deles você realmente tentou converter nos últimos dias? Porque existe um erro muito comum hoje no meio desse processo, é que as pessoas acham que o jogo tá na geração, tá em ficar aumentando performance, aumentando tráfego, gerando mais conteúdo, mas na verdade não, cara. O jogo ele tá mais ligado na conversão. E isso aqui não é uma opinião, isso é uma estrutura real de mercado. Tem estudos dentro das vendas que mostram que a maioria das vendas acontecem depois de múltiplos contatos, não é um contato. E tem uma pesquisa clássica de venda que mostra que 80% das vendas acontecem após o quinto contato. Mas sabe o que acontece na prática? A maioria das pessoas desiste logo no primeiro contato, ou no segundo. E aí fala que o lead que não presta, que tá faltando lead. Mas o problema, cara, não é o lead. O problema ele tá muito ligado no processo, na gestão comercial, na equipe que você desenvolveu, no treinamento que você deu. Agora vamos tentar fazer isso aqui para dentro do WhatsApp. Você sabe, o WhatsApp hoje virou um dos principais canais de conversão de muita gente. E ao mesmo tempo ele também virou um dos maiores pontos de perda de dinheiro. Sabia disso? Você está perguntando por quê? Porque as pessoas tratam o WhatsApp como se ele fosse a resposta de tudo, quando deveria tratar ele como um processo dentro de tudo isso. Então, a pessoa, né, o seu cliente, ele chega e aí ele pergunta assim, e o que acontece? Resposta automática, né? Então ele chega, ele faz uma pergunta, a resposta vai automática, uma resposta fria, uma resposta genérica, uma resposta sem contexto, uma resposta sem condução, um áudio mal elaborado, que é sempre uma cópia do mesmo, não tem uma intenção real de venda ali, e aí o lead some. E a culpa vai para onde você acha? A culpa sempre reflete no tráfego, sempre reflete no anúncio, no criativo, no algoritmo, no gestor, na agência, mas ninguém olha pro atendimento num geral. E aqui entra, cara, um ponto que é extremamente importante. Se você faz tráfego pago, o atendimento, ele não é só responder mensagem. O atendimento tem que estar ligado a conduzir uma decisão. E aí vai de você, como gestor de tráfego, conseguir construir essa ponte de conexão para que você consiga juntar essa informação e ter um trabalho mais bem elaborado, onde você consiga mostrar para os donos dos negócios aonde está o problema. Se é em você ou se é no criativo, ou se é no tráfego, ou se é no departamento comercial. Na OGS Performance, nós temos um CRM próprio, um sistema próprio desenvolvido nosso, onde a gente consegue cruzar essas informações analisando como que está o atendimento do nosso cliente. Então, assim, o nosso cliente da agência, o atendimento dele, está fazendo um bom atendimento? Está respondendo as perguntas? Tá fazendo follow-up? Tá realmente forçando a venda? Tá negociando de verdade? Tá conversando de verdade? Ou tá automaticamente como um robô ali, só mandando o mesmo prompt, a mesma mensagem toda hora? Isso tem que ser cruzado. E mais do que isso, você como gestor de tráfego tem que mandar para o seu cliente um relatório semanal, mensal, diário talvez. Do tipo assim, oi fulano, hoje tivemos 5 contatos, 3 foi do tráfego, mas o atendimento tá fraco lá, só responderam 2 pessoas. Senão, a culpa de tudo isso é sua.
Entendeu? Então, ó, até abrir parênteses aqui, se você é um dono de negócio e tudo mais e tá procurando exatamente essa solução, a gente tem na OGS Performance, tá? Então procura a OGS Performance, mas a gente lá só atende geração de lead para quem trabalha com WhatsApp e tudo mais, tem objetivo lead, fala com a gente lá. Existe um conceito que é muito forte também dentro das vendas, cara, que é chamado controle da conversa, justamente isso que eu tava falando com você aqui, que é quem conduz a conversa, conduz a decisão. Você já parou para pensar nisso? Se o lead entra e você só responde o que ele pergunta para você, quem que você acha que tá no controle? É ele normalmente, cara. Porque ele fica ali perdido, ele fica ali indeciso, ele fica ali comparando as coisas. Aí quando você não conduz, ele simplesmente, cara, ele te abandona, ele vai embora. Uma jogada que eu gosto de comparar bastante é: entra numa loja pra comprar um tênis. Os vendedores de tênis são sagazes, cara. Os caras são avião, meu. Você chega lá dentro da loja de tênis, você só quer dar uma olhadinha. Aí entrar você lá na loja e tal, daí você olha lá um Nike na vitrine e fala, cara, esse Nike aí? Cara, quando você olha pro lado, tem um vendedor do teu lado. Aí o cara fala assim, mano, gostou do tênis? Ô, isso daí combina com você, cara. Deixa eu ir lá dentro pegar um modelo. Não, cara, só tô dando uma olhadinha. Não tem problema. Vou lá pegar um tênis pra você dar uma olhada. Senta ali no sofazinho. Quer um café? Quer um suco, uma água, um refri? Ele vai te oferecer e você vai sentar, ele vai conduzir. Ele tá fazendo o que aqui? Ele tá conduzindo a conversa. Porque quando você conduz, quando você faz a pergunta certa, quando você entende o contexto, você está direcionando. Você aumenta, cara, ali, fazendo isso, drasticamente a chance de conversão. E isso conecta justamente com o comportamento, que justamente é o tema que a gente vem conversando nos últimos podcasts também aqui. Você precisa lembrar de uma coisa, cara. O ser humano, ele não gosta de decidir nada sozinho. Ele gosta mesmo de ser guiado. E isso é estudado, inclusive, dentro da psicologia. A tomada de decisão, ela envolve incerteza. E a incerteza, ela gera desconforto. Então, quando alguém assume o controle da conversa com segurança, a tendência é que a conversão vai aumentar, porque aí você não tem aquela zona de desconforto. Agora, vamos trazer a inteligência artificial aqui para dentro desse cenário também. Bora, vamos falar disso também aqui, ó. Porque aqui entra também um erro gigantesco de muita gente, porque as pessoas, elas estão usando a IA para responder mais rápido, mas não para vender melhor. Elas estão automatizando mensagens, isso é legal, mas elas estão copiando respostas, elas estão só criando um fluxo, mas elas estão esquecendo de uma coisa importante, principal. Se chama contexto, se chama intenção, se chama personalização. A IA, cara, ela pode sim acelerar ali o seu atendimento, ela pode fazer muita coisa, mas ela não pode substituir a estratégia. Se você usar a IA para responder igual para todo mundo, o que vai acontecer? Você está fazendo ali o oposto do que funciona hoje. Porque o jogo, ele tá ligado em relevância, e a relevância, ela tá ligado em adaptação. E isso exige leitura de contexto, exige ajuste de mensagem. Aqui entra a diferença entre você usar a IA do jeito errado e a IA do jeito certo. Veja bem, do jeito errado, o que você está fazendo? Você automatiza tudo, você padroniza tudo, você responde igual para todo mundo. Você está usando a IA completamente do jeito errado. Já do jeito certo, olha a diferença. Você vai usar a IA para ganhar velocidade, sim, mas vai manter o controle humano ali da decisão, vai ajustar as mensagens, vai qualificar o lead, que isso aqui é importantíssimo, vai conduzir a conversa e aí, assim, a IA executa. Mas quem acaba vendendo é justamente você, porque você deixou ela executar da maneira correta. Agora, deixa eu voltar aqui um ponto mais importante, que é a insistência. Porque eu acho que, de longe, a insistência é um dos maiores erros no processo comercial. A pessoa tenta uma vez e aí o cliente não responde. Aí o que ela faz? Ela desiste. Daí ela pega, tenta lá 2 vezes, ela desiste. E pronto, sabe? Acabou. E, cara, não é assim, você não perdeu. Você tentou 2 vezes, você não perdeu. As vendas, normalmente, é muito difícil ela acontecer na primeira conversa, é muito difícil a pessoa te responder logo na primeira vez. Ela sempre vai acontecer no meio da continuidade
no comportamento, no retorno, no lembrete. E isso aqui faz parte da insistência. E eu vou ser bem sincero com você, eu acho que isso aqui não é uma insistência chata, eu acho que faz parte sim do processo. As empresas que vendem bem, elas são as que mais geram insistência em cima do cliente. Muitas vezes nem são aquelas que geram mais leads. São as que trabalham melhor ali aquele lead, que tem aquele ponto, que tem aquela questão, como eu disse ali, do exemplo do vendedor de calçado, né? Que ele vai te abordar, ele vai te ajudar, ele vai te perguntar, nem sempre só com interesse de venda, mas é porque ele quer ser mais estratégico. Porque um lead hoje, ele custa dinheiro, né? A gente já falou sobre isso também em outros episódios. Eu cansei de fazer lead em 2018, que nem é tão longe assim, a 80 centavos, a 30 centavos. E aí quando o lead tava R$2, os clientes falavam pra mim assim, pô Renan, lead R$2, cara, tá caro. Hoje, eu fiz reunião com um cliente já, que o cara falou, mano, até R$50 por lead a gente tá pagando. R$50 por lead? Você entende isso? 50. Eu fiz lançamento, Renan, R$13 é o nosso teto de lead aí, tá bom? Fica tranquilo, se tiver dentro de R$13, pode escalar a campanha. Então, lead sim custa dinheiro. Converter melhor agora e converter melhor o seu processo, ele custa o que? Ele só custa processo. Então, é isso que você tem que pensar, que o processo, ele te ajuda na escala, ele ajuda você a melhorar o seu índice de conversão. E, cara, se você melhorar hoje 10% de conversão sem aumentar o investimento em tráfego, você acha que vai acontecer o quê? Seu faturamento vai crescer. E a maioria das pessoas ignoram isso porque é muito mais fácil culpar o lead, é muito mais fácil falar que a campanha está desqualificada, é muito mais fácil falar que não está tendo lead porque a campanha está trazendo idosos para dentro do perfil. Mas você precisa, na verdade, revisar o seu processo. E isso é fundamental. Você tem que revisar os processos, tem que construir as coisas baseadas exatamente no conceito humano do negócio e na insistência. Se você tem vendedor, se você é o vendedor, se você não tem, se você tem medo de insistir, existe um sinal indicativo muito forte ali, é que provavelmente você não é o cara para estar no comercial. Se você tem medo de ouvir não, se você tem medo de continuar insistindo com o seu cliente, você não é o cara do comercial. Coloque na sua cabeça, ou coloque na cabeça ali dos seus vendedores, do seu cliente, de que se o cliente entrou em contato com vocês, é porque ele tem interesse. Se ele não respondeu, cara, problema é dele. Continua mandando mensagem até ele te bloquear, ou até ele falar, mano, já contratei outra empresa, muito obrigado, é isso aí. Isso aqui sim faz parte de um sistema real de oportunidade. E aí sim, cara, você pode pegar o que você pode fazer? Você pode usar a inteligência artificial para ficar te ajudando nesses follow-ups. A gente tem um projeto nosso que roda muito bem, inclusive, que a gente faz exatamente isso. Que a gente coloca a IA para ficar fazendo o follow-up até o cliente responder. O cliente responde, a IA coleta os dados principais para o atendente humano. Daí ele coleta lá, qual que é? Você me manda uma foto do seu documento e tal, daí ele pega lá o nome, o CPF, etc. Já passa para o atendente humano assim, olha, lead que está na linha aqui, ele está querendo resolver isso aqui, é os dados dele. Você entende que, cara, com isso você não precisa de mais gente entrando, você precisa muito mais de gente convertendo dentro da sua empresa. Isso não depende da plataforma que você tá. Isso depende muito em como que você vai conduzir todo esse processo. E, cara, quem entende disso, para de correr atrás de lead desesperadamente e começa a extrair resultado daquilo que ele já tem. E isso muda, assim, completamente o jogo. Você vai ter muito mais probabilidade. Descubra uma métrica que é importante e colete essa métrica e faça a média dessa métrica, tá? Hoje, uma métrica importante, você tem que saber quantos leads entraram, você tem que saber qual é o CPL, quanto que você está pagando por cada lead, e aí você tem que descobrir qual é a taxa de conversão do seu atendimento hoje. Se o teu gestor de tráfego, se o seu gerenciador de anúncio te trouxeram 100 leads e o seu vendedor conseguiu fazer só uma venda, ele está com problema, ele está vendendo 1% em cima dos leads que foram gerados. Aí você vai fazer esse acompanhamento, vai fazer tudo isso que a gente acabou de conversar, implementa IA, faz isso, aquilo e tenta aumentar essa conversão um pouco. Aí faz esse estudo de novo. Se de repente, a cada 100 vendas, teu vendedor já subiu para 10, você já subiu para 10%, para 15% e por aí vai. E lembre-se que existem muitos mercados, mas na grande maioria as pessoas precisam de tempo para tomar uma decisão, tá? Então já cansei de ver, quando a gente fazia tráfego para imobiliárias, leads que a gente gerou há 3 meses atrás, que ainda continuaram sendo trabalhados, que aí sim gerou uma venda. Então você tem que ficar ligado nisso. Às vezes o lead que chega hoje só vai converter daqui 2, 3 meses. Então
é necessário que a sua equipe, que seu time de comercial, ele esteja ali trabalhando em conjunto para fazer com que essas vendas aconteçam e que a sua conversão aumente. E é isso, gente. Esse aqui foi mais um Marketing Digital do Zero. Se você não me conhecia, muito prazer. Aproveita, maratona esses conteúdos, manda para aquele amigo que tem empresa, manda para aquele cara que está precisando de uma agência de tráfego que vai ajudar ele a coletar leads de verdade, aquele cara que está cego nas KPIs do negócio dele, manda para ele, tenho certeza que ele vai precisar ouvir, ele vai precisar aprender um pouquinho mais sobre comercial. E eu vou deixar o link aqui da Agência UGS, agenciaugs.com.br, na descrição aqui desse episódio. Se quiser, fala com a nossa equipe de comercial lá, depois me conta se eles forem insistentes com vocês também, tá bom? Até mais, fica com Deus, até semana que vem.